Então vamos começar. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Você que estiver assistindo, gravado, assim por diante. Deixa eu colocar aqui o meu notebook no ar. Chamar ele prontinho. Hoje nós vamos falar sobre processo legislativo. Aliás, em relação à nossa revisão para a prova integrada, a avaliação integrada, vamos deixar para o próximo sábado, tá bom? Dia 16. Vocês fazem no dia 18. Dia 18? Isso mesmo, dia 18. Então, dia 16 dá. É um bom dia para se fazer. Aí a gente faz uma avaliação legalzinha, pega algumas questões também. Certo, hoje nós vamos falar sobre o processo legislativo. Vou tentar falar todo ele, mas se não for possível, a gente para na iniciativa. A iniciativa é um pouco extensa, não pela sua materialidade, mas tem algumas informações legais, alguns pontos importantes que a gente tem que parar para entender, compreender, tá bom? Vamos nessa. Só um momentinho, deixa eu preparar tudo aqui bonitinho. Muito bem. Vamos. Então, a primeira parte que nós vamos trazer é conceito de processo legislativo. O processo legislativo é um conjunto de atos que, que desenvolvem, que fazem desenvolver ou estão diretamente relacionadas a uma lei, a atos, espécies normativas, certo? Então, os conjuntos de atos que estão envolvidos no processo legislativo são a iniciativa, a emenda, votação, a sanção ou o veto, a promulgação e a publicação do projeto-lei e outras espécies normativas. Tá bem? Então vamos devagar, uma por uma, nós conseguimos compreender isso, solidificar isso na nossa mente. A iniciativa é a apresentação, é a entrada do projeto-lei. Quando um indivíduo que tem competência iniciativa, que nós também vamos falar, apresenta um projeto-lei de maneira formal, certo? Para o Poder Legislativo, ok? É a iniciativa é a iniciativa que inicia o processo legislativo, tá bem? Os atos são realizados pelos órgãos nas produção, como eu falei, né? Eu estou só lendo aqui para a gente entender. Os atos são realizados pelos órgãos na produção das leis e outras espécies normativas. As outras espécies normativas são as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos legislativos e as resoluções, ok? Nessa ideia, nós vamos tratar cada espécie normativa com tempo e com calma, para nós compreendermos melhor que cada uma significa, o que cada uma representa, qual é o efeito dela na Constituição e na nossa vida também. Me perdoem porque eu pulei os outros atos. Vamos falar da emenda agora, tá? Tem ali a iniciativa, agora a emenda. Perdão. A emenda, a iniciativa nós falamos que é a apresentação, ok? É a apresentação do projeto-lei ou da espécie normativa para dar início formal ao processo legislativo no poder legislativo. A emenda já é a modificação, a mudança da proposta ou do projeto original, ou seja, do projeto que foi apresentado na iniciativa. Ela pode alterar a redação, ela pode alterar o conteúdo, ela pode alterar a estrutura ou até mesmo o alcance da proposição. Uma emenda que altera a redação
mesmo que seja um exemplo até um pouco chulo, mas a emenda que altera a redação está alterando talvez uma vírgula, um ponto, uma palavra não muito bem colocada. E, por incrível que pareça, a vírgula, as palavras, as letras têm muita mudança quando você aplica elas a certos cenários. Por exemplo, se você coloca e ou, já há uma diferença. Porque se é e é cumulativo, se é ou é alternativo. Entendeu? Então é um exemplo de alteração de redação. Pode mudar o conteúdo dela. É, como eu posso explicar? Dentro do texto, pode alterar o seu conteúdo, a sua forma, a estrutura da mesma forma, e também o alcance da proposição. Às vezes, a lei tem o projeto tem uma visão de alcançar certo cenário e a emenda pode vir trazendo um outro tipo de alcance, regredindo ou aumentando esse alcance. Tá bem? Dessa maneira, a emenda pode ser supressiva, ou seja, retirar parte do texto, aditiva, ou seja, acrescentar um conteúdo, ela pode ser modificativa, ou seja, altera a redação, substitutiva, que substitui parte do projeto, e pode ser um substitutivo global, que substitui integralmente o projeto. Então, por exemplo, a substitutiva ela só muda parte do assunto. E a global, ela muda tudo, substitui o projeto inteiro, ok? Quando nós falamos de modificativo, é o que nós falamos, é o que eu falei anteriormente, que sendo modificativo, vai alterar a redação, vai alterar o conteúdo e assim por diante, ok? Só deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tá tudo certinho, beleza. Vamos ver aqui, só um momentinho. Vamos continuar. Só fui conferir aqui se está tudo certinho. Seguindo a ideia de emenda, a emenda ela não pode violar a Constituição, entendeu? Então, se na mudança do ato, do projeto-lei, na modificação, na supressão, na adição, que já foi dito, essa mudança violar a Constituição, ela não será passível, ela não será possível, será barrada, ok? E ela deve reservar pertinência temática. É óbvio que a mudança dentro de um projeto-lei não pode tirar completamente o foco do assunto, por exemplo. Aí pode, mas se substituir globalmente o projeto? Não, mas não vai mudar o tema, vai mudar, vai mudar o, o projeto para um alcance temático, mas não vai mudar o tema, certo? Então não pode, ela precisa se limitar em fazer mudanças, mas dentro do tema. Além disso, ela não pode invadir matéria de iniciativa reservada. Nós vamos falar sobre a iniciativa reservada ainda um pouco mais para frente, mas as iniciativas privadas são para o presidente da República fazer mudanças, fazer aumentos, diminuições em assuntos específicos que a Constituição preserva. Nós vamos falar em breve sobre eles também, tá bom? Agora, já falamos da iniciativa. Já falamos da emenda e agora nós vamos falar da votação. A votação de um projeto-lei ou de outra espécie normativa é feita pelo parlamento manifestando a vontade dela. Então, veja, a ideia é a seguinte: foi recebido um projeto de lei, iniciativa, apresentação formal ao Poder Legislativo. Foi feita uma emenda, ou seja, uma modificação, uma adição, subtração, etc. Depois disso, depois disso vem a votação do parlamento, tá bem? Então, ela ocorrerá após uma discussão dentro do plenário ou nas comissões legislativas. Existem assuntos específicos que são tratados em comissões.
inclusive no Congresso, no site do Congresso Nacional, mostra muito dessas comissões, como as leis andam, como os projetos andam dentro dessas comissões. É importante dar até uma pesquisada, mais por razão de conhecimento, é importante. Cada tipo de espécie normativa tem um tipo de votação. A lei ordinária, que nós vamos falar mais para frente também, é feita uma votação de maioria simples. Nós vamos debruçar isso com mais detalhamento, com mais paciência. Por enquanto, a gente está falando apenas dos conjuntos dos atos, sim? Depois tem as leis complementares. As leis complementares são feitas por maioria absoluta. A emenda constitucional já é 3/5 dos membros em 2 turnos nas duas casas. Nós vamos falar isso com paciência também. Se houver a aprovação na votação, ou seja, se a maioria da votação votou a favor da apresentação, da iniciativa, essa segue para a próxima fase, que nós vamos ver também. E se tiver uma rejeição, vai ser arquivada, certo? Sendo arquivado, não se tratará mais a iniciativa vai ficar guardada e ninguém nem vai mais tratar sobre ela. Agora veja, olha que interessante. Essa aprovação, ela é quando não há emenda, certo? Porque a emenda é um ato não obrigatório, não é necessário que haja uma emenda, mas quando há uma emenda na iniciativa, é interessante que volta para a casa iniciadora e a casa iniciadora avalia a emenda. Se a emenda for justa, ela segue para votação. Se a emenda não for justa, arquiva a iniciativa, tá bem? Só um adendo aqui rapidinho. Em relação à casa iniciadora, a casa iniciadora é a casa pela qual a iniciativa foi apresentada. Pode ser a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Pode ser um deputado federal, pode ser um senador. Se for uma iniciativa popular, nós falaremos também sobre isso. Nesse caso, a população, o cidadão, vai apresentar a sua iniciativa, seu projeto de lei, para a Câmara dos Deputados. É a casa iniciadora. Se for um senador, o Senado Federal é a casa iniciadora, ok? Agora vamos falar dos dois atos, sanção ou veto. A sanção e o veto, ambas, vamos falar de ambas, são decisões, são atos do presidente da República para iniciativas que dependem do seu parecer, ok? Então, a sanção é a concordância do presidente, é o chefe do executivo, ok? E ele pode expressar a sua concordância, ou seja, aprovar formalmente, ou então, se ele ficar em silêncio, manter inerte no prazo de 15 dias úteis, vai se considerar sanção tácita, ou seja, a concordância tácita da iniciativa que foi desenvolvida. Por outro lado, no veto não existe isso de veto tácito, ok? O silêncio sim se tornará 15 dias úteis. Perdão, o silêncio sim se tornará uma sanção tácita depois de 15 dias úteis. Agora, o veto não pode ser admitido se o presidente se manter em silêncio. Não há sentido, ok? O presidente ele pode apresentar sua discordância através de um veto jurídico que está relacionada à lei, à inconstitucionalidade da iniciativa. Quando a iniciativa infringe norma, princípio constitucional, ela não pode ser passada para frente, ela não pode se tornar uma lei, ela não pode se tornar uma espécie normativa plena. E também pode ser por um veto político, uma contrariedade, um interesse público dele, é, da população. Teve um exemplo até na época da presidenta Dilma, que ela vetou uma iniciativa, porque nós estávamos num surto de dengue. E eu não me lembro muito bem, mas a iniciativa reduziria os gastos na saúde pública, certo? Cortaria alguns gastos. E isso, se acontecesse, acabaria tendo problemas, porque nós estávamos lidando com um problema de dengue. Veja,
e, e a política, o governo pretendendo reduzir gastos, entende? Então, ela vetou por um interesse político, ok? Como eu disse, perdão, o veto tem que ser expresso, ele tem que ter justificativa, ou seja, o presidente precisa explicar por que ele está vetando, por que ele está discordando e precisa ser supressivo, ou seja, acabar com tudo com a iniciativa. Ele não pode falar assim, ah, mais ou menos tem que. Não, não. Ele tem que ser expresso, tem que ser justificável e tem que dizer, não tem que ter, não pode ter isso, não pode ter essa iniciativa. E o veto vai ser passado para o Congresso Nacional, que pode, depois de uma avaliação, manter ou rejeitar. E se for rejeitado, o veto do presidente da República vai seguir para promulgação. E a promulgação, que é o penúltimo ato nosso, vai ser a declaração oficial. Deixa o caminhão passar. Muito bem. Um dia eu vou ter um microfoninho. A promulgação será a declaração oficial da existência da lei. Atenção, atenção. A promulgação ela não vai criar lei. Ela não vai publicar a lei, que inclusive é o nosso próximo ato, que é a publicação. A promulgação ela vai dizer há uma lei, mas ela não está em publicação, ela não está em vigência no momento. Um momento, espere um pouco. Existe uma lei, mas ela ainda não está funcionando, certo? Então, ela vai atestar a validade, validade, ou seja, ela é válida, ela é constitucional, ela é permitida, ela foi votada a favor. Vai atestar a existência, existe uma lei, existe a proposta, existe a iniciativa e vai dizer para você a executoriedade da norma. O que que é executoriedade? É você dizer que em breve, após a publicação, ela será executada, certo? Na regra geral, quem faz essa promulgação é o Poder Executivo, mas pode ser que ele não promulgue por qualquer razão. Ele não promulgando, será passada esse dever ao presidente do Senado e, na falta dele, o vice-presidente do Senado. Então, não tem o que fazer. Depois de válida, depois de existente a lei, o projeto, não tem como. Vai ser promulgada e ponto, acabou. Depois da promulgação, aí sim vem a publicação, que é o que nós estamos falando agora o último ato dentro de um processo legislativo. A publicação, ela vai divulgar no Diário Oficial para os cidadãos e para que fique ciente a todos da existência dessa lei, ok? Sem uma publicação, não tem efeitos. Sem publicação, não tem como considerar que aquela lei surta efeitos no nosso mundo prático, certo? Porque não houve publicação. Ninguém pode alegar discordância de uma lei. É um princípio jurídico. Mas por que não pode alegar? Porque foi publicada. E se foi publicada a todos. Até porque o Diário Oficial, onde é publicada uma lei, é simplesmente público. Entra no Google, escreve Diário Oficial, vai estar lá tudo que tem que ser seguido pelos cidadãos. Cidadãos. Vigência. Agora é um ponto interessante. Ter publicado a lei pode não significar que esteja em vigência naquele momento da publicação. Isso se chama vacatio legis. É um tempo, é um período que não está em vigência a lei. Por quê? Dependendo da lei, principalmente leis tributárias, é necessário que o cidadão brasileiro tenha uma preparação para receber essa lei e cumpri-la. Imagine se há uma mudança de tributos repentina publicada hoje. Como nós vamos nos preparar financeiramente, economicamente, como o país se prepararia financeiramente cumprindo um tributo vigente hoje, publicado hoje, não tem como. Então há uma vacância dessa lei para que ela surta efeitos a partir de um outro momento em que estejam todos preparados. Isso não significa que quando for vigente, as pessoas possam dizer, ah, mas eu ainda não sabia. Não, não. Essa vacância é exatamente para que você se prepare, que você esteja ciente dessa lei.
mas não é obrigatório. A vacatio legis não é obrigatória. Pode ser que a lei entre em vigor imediatamente após a publicação. E isso é natural, certo? Para isso, para saber, no final da lei vai estar escrito assim: essa lei entrará em vigência a partir do dia tal. Aí nós sabemos da vacatio legis. Se não falar nada, é publicação imediata, é vigor imediato. Ok? Então agora nós vamos entrar aqui nos atos, porque, perdão, nas espécies normativas, porque nós já encerramos o conjunto de atos e agora nós vamos falar do conjunto de atos dentro dessas espécies normativas. Nós temos a emenda à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções, e serão ditas uma por uma. Não se preocupe. As espécies normativas, elas estão previstas no artigo 59, Constituição Federal. Então você acompanha isso, abre o seu código aí e dá uma olhada, não pega nada que se eu estiver falando besteira também, pelo menos você não cai no erro. Pense, a emenda constitucional, a emenda à Constituição, ela vai modificar o texto da Constituição Federal. E aí nós entramos num ponto e que nós precisamos ter atenção. A emenda à Constituição não cria uma nova Constituição. Ela não é um poder constituinte originário. Ela é um poder constituinte derivado. Derivado. O poder constituinte originário cria uma nova Constituição em razão de haver um novo Estado, em razão histórica. Por exemplo, quando o Brasil se tornou império, juntamente com Portugal e Algarves, certo? 1808, o poder constituinte originário criou a Constituição de 1808. Ok? É isso mesmo? É. Depois, o, o Brasil se tornou império dele mesmo, independente. A independência do Brasil, poder constituinte originário, criou a Constituição de 1822. Depois, proclamação da República. O poder constituinte originário criou a Constituição de 1889. E dali para frente, houve várias utilizações do poder constituinte originário, criando várias constituições. Nós não paramos no tempo. Ainda no governo de Getúlio Vargas, houve várias vezes a utilização do poder constituinte originário para criar constituições. Sim, a última vez que utilizamos o poder constituinte originário é nessa agora, a Constituição Federal de 1988. Ok? Foi a última vez que tivemos até então. Pode ser que ano que vem nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a partir do momento que é criado uma nova Constituição, entenda, poder constituinte originário. O papel da emenda à Constituição não é de constituinte originário. O papel da Constituição é de poder constituinte derivado, porque ela vai modificar, alterar, melhorar aquilo que já está em vigência. A lei que já está ali, que é a Constituição, tá bem? Então vamos lá. O que ela faz? Ela altera artigos, dispositivos e estrutura constitucional, certo? A iniciativa, ela será proposta, pode ser proposta por um terço de ambas as casas. Lembra que eu falei da iniciativa? Nós vamos ainda adentrar um pouco mais nela para nós entendermos melhor. Mas a iniciativa é a pessoa, é o poder, é o cargo que apresenta uma nova ideia, uma nova espécie normativa. Tá bem? Nesse caso, na emenda constitucional, ela poderá ser proposta por um terço de ambas as casas, ou seja, da, da Câmara dos Deputados Federais ou do Senado Federal. Poderá também haver uma emenda à Constituição
iniciada pelo presidente da República ou até mesmo mais da metade da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o poder legislativo dos estados, tá bem? Então existe a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, existe a Assembleia Legislativa de Minas, Rio de Janeiro. Havendo mais da metade da Assembleia Legislativa, elas podem apresentar uma emenda à Constituição. Vai exigir 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa, tá bem? Então vai, por exemplo, 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados e passa para o Senado. O Senado vai poder ter o ato de emenda, lembra que eu falei? Ele vai poder modificar, ele vai poder substituir, suprimir, e aí 3/5 da casa vão votar em relação a isso do Senado, tá? E vai voltar novamente para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados avalia, vê, se quiser mudar alguma coisa, concorda, concorda? 3/5 dos votos volta para o Senado Federal novamente e depois segue em promulgação e assim por diante. A promulgação, ela vai ser diretamente pelas mesas da Câmara e do Senado e não há possibilidade de veto ou sanção do presidente da República. Lembra que eu falei que a sanção ou veto vai depender do estilo da espécie normativa? Existem espécies normativas que não dependem da sanção ou do veto do presidente. A emenda à Constituição é um exemplo dela, ok? Então, não há possibilidade de que o presidente vete ou sancione a, a, a emenda à Constituição, tá bom? Ele vai ficar bem quietinho na dele. Nesse caso, nós vamos falar também dos procedimentos existindo originário, é o próximo slide já. Originário, sumário e especial. Para as emendas à Constituição, nós tratamos do procedimento especial, tá? Porque existem coisas diferentes, existem pontos diferentes, ok? As leis ordinárias, enquanto as leis ordinárias, que é uma outra espécie normativa, é uma lei comum, é uma espécie comum, ok? Que é utilizada para disciplinar matérias gerais. Então, aquilo que as leis complementares não são dever dela de fazer, ok? A lei ordinária vai fazer. Eu escolhi mudar, porque veja, no slide está aqui leis complementares e leis ordinárias. Eu escolhi mudar pelo seguinte: as leis ordinárias, elas são mais gerais e mais amplas do que as leis complementares. As leis complementares só vão tratar de matérias muito específicas. Então, as leis ordinárias vão tratar de matérias que a lei complementar não trata. Ok? Então vamos lá. A votação se dá por maioria simples, aí que está uma grande questão. Isso exige atenção porque cai na prova direto, cai na OAB, cai nas provas dos professores, cai em tudo que é canto, avaliação integrada. Vamos lá. Nas leis ordinárias, a votação vai se dar por maioria simples. Porém, deve haver o quórum mínimo de instalação. Meu Deus, o que isso significa? Vamos por partes. A maioria simples é a maioria dos que estão presentes. Então, vamos supor, a lei ordinária foi avaliada na Câmara dos Deputados, ok? Na Câmara dos Deputados tem um tantinho de galera lá, presente no momento, sim? Ok. Então, tem que ser a maioria dos presentes no momento. Então, se tiver 10 deputados e 6 votarem que sim, então tá tudo certo. Não. Aí que tá. Porque precisa ter um quórum mínimo de instalação. O quórum mínimo de instalação é o número mínimo de parlamentares presentes necessários para que a sessão legislativa possa ser aberta validamente e os trabalhos tenham início. Meu Deus, que caos! Sim, sim, caótico demais. Vamos lá. Por quê? Precisa que tenha o mínimo da metade da maioria da, perdão, o mínimo da, perdão, vamos de novo. Precisa ter no mínimo a metade dos deputados totais.
Ok? Então, por exemplo, existem, a metade de deputados são 256,5. Aí você faz a conta aí depois do dobro. Mas a maioria disso, então, é 257. Precisa ter 257 deputados para quê? Para se votar numa lei ordinária, ok? Então, por exemplo, existe 258 deputados na Câmara dos Deputados. Veio uma lei que precisa ser votada, uma lei ordinária. Pode, tá de boa, pode, porque aí pode ser a maioria simples dos presentes. Os presentes são 258. Ah, Estevão, mas tinha 250. Não pode, não é a metade da maioria absoluta, não é metade de todos que tem, certo? Então, se a metade de todos é 257, tinha 250, não vai dar para votar. Mesma coisa os senadores, existem 80 e tantos senadores, 82, 81. Agora eu não lembro muito bem. Mas a metade dele precisa estar lá para que haja maioria simples, ok? E o que que é tratado, certo? O que é tratado são as matérias gerais que não estão dentro das leis complementares, tá bem? É, parece, dá uma sensação de que a lei complementar ela é mais poderosa que a lei ordinária, mas não é. A lei complementar vai tratar de um tipo, certo? Um tipo de regra, um tipo de matéria. E a lei ordinária vai tratar de outras regras, de outras leis, ok? De outras matérias. Isso quem diz é o próprio Alexandre de Moraes, ele como doutrinador, tá bom? Não como ministro. Não falamos de política aqui, falamos de direito. E ele é um doutrinador, ele fala isso, a maioria diz isso, então fica assim. Bom, nas leis complementares, é, a votação é por maioria absoluta. Olha aí, a diferença, a maioria absoluta da maioria simples. A maioria simples são todos os presentes. A maioria absoluta é a maioria embasada no total de deputados federais e senadores. Ok? As leis complementares, diferente das leis ordinárias, vai complementar normas constitucionais. Percebe como é diferente? As leis ordinárias vão mexer com qualquer tipo de lei, leis gerais, no modo geral, matéria geral. Já as leis complementares, elas vão complementar normas constitucionais, tá bem? Vamos para as leis delegadas. Leis delegadas são leis elaboradas pelo presidente da República através de autorização do Congresso Nacional. Então, existem três etapas. O presidente solicita a delegação, o Congresso edita a resolução autorizando, ok? E depois o presidente elabora a lei delegada. O presidente não pode tangenciar assuntos de competência exclusiva do Congresso, matéria reservada às leis complementares que nós falamos, que são as que complementam as normas constitucionais. Ela também não pode organizar internamente o judiciário e nem o Ministério Público. E não pode tratar de assuntos de nacionalidade, cidadania, direitos políticos e muito menos planos orçamentários. Para tratar assuntos de nacionalidade, cidadania e direitos políticos, é um outro ato, geralmente na própria emenda à Constituição. Mas a emenda à Constituição, ela não pode suprimir direitos de cláusulas pétreas, tá? Então, se a emenda constitucional, de novo, se a emenda à Constituição fala de assuntos da cláusula pétrea, ela vai melhorar ou alterar sem prejudicar, tá bem? O Congresso Nacional pedindo, permitindo, autorizando o presidente da República a realizar leis delegadas, pode limitar o conteúdo e até mesmo sustar alguns abusos do presidente da República. Se o Congresso Nacional notar que o presidente da República está agindo com abusos dentro dessa lei delegada, ela pode barrar, pode falar, não, não, limita isso aqui. Na verdade, para ser muito franco, as leis delegadas são muito difíceis de acontecer. O mais relevante que nós tivemos foi a Lei 4 de 1962, quando o presidente Itamar Franco era chefe do executivo e foi tratado sobre assunto de domínio econômico, tá? Então, é porque foi muito importante para o Brasil naquela época, mas
Depois disso, lei delegada é muito difícil de acontecer. Se eu não me engano, teve uma em 2003 e depois acho que não teve nunca mais, tá? Porque é muito difícil mesmo de acontecer, até porque presidente nenhum quer essa bomba na mão. Agora, medida provisória é uma outra coisa. As medidas provisórias são editos do presidente da República. Tem força de lei em razão de assunto relevante e urgente. Ok? Então vamos lá. O presidente edita uma medida provisória. Eu escrevi certo? Medida, sim, escrevi certo. Ele edita uma medida provisória com força de lei. Uma medida provisória não é uma lei, é uma espécie normativa, mas não é uma lei. Mas ela tem força de lei por causa de algum assunto muito relevante e muito urgente. A partir da sua edição, a partir do momento que o presidente edita a lei, ela já surte efeitos num prazo de 60 dias, ainda sendo prorrogável por mais 60 dias, ou seja, são 120 dias, tá? Mesmo assim, a medida provisória ainda vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode apoiar, aprovar essa medida provisória e se tornará uma lei. Mas se ele rejeitar, vai perder a eficácia. Ok? Não pode tratar de direito penal, não pode tratar sobre direito processual, não pode, novamente, olha só, direito de nacionalidade, direitos políticos, orçamento, matéria reservada de leis complementares, não pode ser tratadas por medidas provisórias. Medidas provisórias só servem para um assunto muitíssimo importante, urgente que está acontecendo no país e alguém precisa regular algo porque não tinha lei para resolver isso. É um pouco difícil ainda de ver, mas é mais comum, garanto a vocês, que as leis delegadas, tá bom? Agora, os decretos legislativos são de competência exclusiva do Congresso Nacional, por isso que nós não estudamos muito, não com tanto aprofundamento, tá bom? O que acontece é o seguinte: o co- o- os decretos legislativos não vão depender de sanção presidencial, e servem para sustar atos do executivo, ou seja, avaliar e ver se tem alguma irregularidade naqueles atos, serve para aprovar tratados internacionais, autoriza referendos e autoriza plebiscito. Note que é muito difícil dessas coisas acontecerem, esses decretos legislativos, é muito específico do processo do poder legislativo, percebe? Por exemplo, aprovar tratados internacionais. É muito difícil hoje em dia, a maioria deles já estão ocorrendo aí, passaram por momentos significativos na história do mundo todo. Tem o Tratado de Paris, por exemplo, que foi através de um decreto legislativo, aprovando o tratado, e também autoriza referendo e plebiscito. Quando é que a gente foi ver referendo e plebiscito hoje em dia, gente? Não tem, não tem. O último plebiscito que teve, se eu não me engano, foi para avaliar se o Brasil ia ser presidencialismo ou parlamentarismo. Depois disso não teve mais, tá? E por fim, vamos falar das resoluções. Essas sim são destinadas a matérias internas do processo legislativo, tá vendo? Do poder legislativo. Então piorou mais ainda, porque o decreto legislativo já era específico para o Congresso Nacional, imagine só as resoluções, certo? Tá no artigo 51 e 52 da Constituição Federal, quem quiser ler. Não é tão expressivo assim, mas às vezes tem alguma coisa que queira saber e etc. A Câmara dos Deputados Federais vai organizar o regimento interno dela, através de resoluções. Então, não vai influenciar em quase nada, praticamente, da população. Vai influenciar no regimento deles, especificamente. Já o Senado Federal ele vai fixar alíquotas do ICMS e suspender leis inconstitucionais através das resoluções. Então, é um pouco mais específico, é um pouco mais importante, note que é um pouco mais importante. Mesmo assim, o efeito é interno e também não vai depender de sanção presidencial, ok? Agora, vamos falar aqui, gente, dos procedimentos. Cadê? Ah, foi. Os procedimentos, grandes procedimentos. Como eu falei, nós temos os procedimentos ordinários, os procedimentos sumários e os especiais, ok? O procedimento ordinário é um rito legislativo comum
utilizado para a elaboração de leis em geral. Entende? Então, é um procedimento padrão, não tem segredo, por isso que fala que ele é ordinário. Ordinário é aquilo que está dentro de uma regra, de uma ordem, ok? Vai tratar quando forem leis ordinárias e complementares, e é importante dizer que procedimento é diferente de rito, tá bem? Porque a lei complementar, as leis complementares possuem um rito semelhante ao das leis ordinárias, mas vai mudar o quórum. Lembra que eu falei do quórum mínimo, é a maioria absoluta das leis complementares, e para as leis ordinárias é a maioria simples, a maioria que está ali presente, ok? É importante também lembrar que lei ordinária não está correlato a procedimento ordinário. Procedimento ordinário é uma coisa, está envolvido entre os procedimentos que existem, os três procedimentos que existem, e leis ordinárias é uma outra coisa que já foi explicada, tá bom? Há uma ampla discussão parlamentar nos procedimentos ordinários. Além disso, há um bicameralismo, ou seja, é uma discussão entre a Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. A participação do presidente da República, ok? Então, ele pode sancionar, ele pode vetar, e não há prazos rígidos, ok? Não há um prazo comum. Vai acontecendo aí, vai debatendo, vamos discutindo e a gente vê onde a gente vai chegar. Já os procedimentos sumários, aí sim já existe um prazo. O Congresso Nacional, ele tem 45 dias para... Perdão. Cada casa dentro do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tem 45 dias para apreciar, tá bom? E passou esses 45 dias, o que acontece? Sobrestamento. Sobrestamento vai travar toda a agenda do legislativo. Toda a agenda. Ou seja, se tinha outras discussões, se tinham outros debates, todos eles param até resolver aquele do procedimento sumário, tá bom? Serve para leis ordinárias em regime de urgência. Quando o assunto é muitíssimo importante, precisa tratar daquilo urgentemente. Então, é uma força que criaram para fazer com que os parlamentares trabalhassem, porque senão trava toda a agenda deles, ok? E, por fim, os procedimentos especiais. Esse já é um rito diferente. Ele já trata aí, note aí, das emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, as resoluções e os decretos legislativos. Veja só que não há veto e sanção do presidente da República e vai ser promulgado pelas mesas da Câmara e do Senado. Nós já falamos aí das emendas, das leis complementares, das leis delegadas, então praticamente já foi explicado os procedimentos, o procedimento especial, tá? Aqui é interessante só uma observação, como eu disse, o recurso de prazo é de 15 dias úteis. Presidente da República não falou nada, nem que sancione, nem que veta, sanção tácita. Chora na cama que é lugar quente. Vamos agora, eu estou vendo aqui o horário, nós temos ainda 15 minutos, acredito que vai dar tempo de falar de cada iniciativa. Mas antes, tem aqui um, um organograma, um mapa mental, evidentemente feito por IA. Eu jamais teria competência de fazer isso manualmente, certo? Mas, para levar um pouco de crédito, eu pelo menos coloquei as informações, sim? Vamos fechar aqui apenas em iniciativa, tá bom? Nós vamos falar só das iniciativas, porque hoje eu acho que não vai dar tempo de falar do resto, mas não tem problema, eu já estava esperando por isso mesmo. Então vamos lá, lembra que nós falamos? Só deixa eu ver aqui se está tudo certinho, se está tudo bem. Que bom, tá tudo bem. Coisa boa, gente. Vamos ver aqui. Vamos voltar para os pontos aqui, certo? Lembra que eu falei que o ato de iniciativa, é o que dá início ao processo legislativo? Olha que bonitinho, bem escrito aqui, tá vendo? Olha que belezura. Bem escritinho aqui. É o que dá início ao processo legislativo mediante a apresentação do projeto de lei, tá? E existem vários tipos de iniciativas, que é o que eu ia falar.
anteriormente, eu queria só dar um apanhado geral e agora sim nós podemos focar nas iniciativas, porque as iniciativas são importantes. Existe, antes de tudo, a iniciativa geral ou comum. Esta é a galera toda, é o pessoal todo. É deputado federal, é senador, é as comissões da Câmara, Senado e Congresso Nacional, é o presidente da República, são os ministros do STF, os tribunais superiores, o PGR, que é o Procurador-Geral, Procuradoria-Geral da República, e são cidadãos também em iniciativa popular, certo? Qualquer membro, comissão da Câmara, Senado, Congresso Nacional pode propor lei, tá? Então é o geralzão, é a galera toda. Agora, outra coisa é as iniciativas privadas ou reservadas. Essa é a iniciativa apenas do presidente da República, ok? E ele vai tratar de criação de cargos públicos, a organização administrativa federal, a, os serviços públicos da União, organização sobre as Forças Armadas, tudo que se envolve as Forças Armadas é por iniciativa privativa do presidente da República. Além disso, matérias complementares, como plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, e o efetivo também da Polícia Federal, da Polícia da Rodoviária Federal, ok? Note-se que ninguém pode fazer essas matérias privativas do presidente da República. Se houver um projeto-lei, se houver uma iniciativa vinda de outro cargo, de outra pessoa, de outro ser, de outro indivíduo, isso viola a iniciativa e vai gerar um vício formal de inconstitucionalidade, ou seja, não vai para frente. Não vai para frente, ok? Então, vai ser barrado porque não tem a competência da iniciativa. A competência da iniciativa é privada do presidente da República. Já, aí veja só, a iniciativa dos tribunais e a iniciativa do Ministério Público, veja que interessante, é uma iniciativa para uma organização institucional, porque os agentes, ambos as entidades têm autonomia institucional, cada um no seu poder. Então, os tribunais vão organizar judiciariamente, criar e extinguir cargos, remunerar. A remuneração da magistratura dos juízes está relacionada à iniciativa dos tribunais, ok? Todo o estatuto da magistratura e o funcionamento interno também. O funcionamento, como ela funciona? Nós estamos entrando agora aí lidando com o EPROC, que é um sistema, e também com o PJ, unidade, certo? Então veja que é um funcionamento interno, ok? Interno. A mesma coisa é a iniciativa do Ministério Público, o MP. Ela organiza, ela cria cargos e ela tem um regime jurídico dos seus membros. É uma organização institucional. Quando eu falei aqui da iniciativa geral e eu falei também da iniciativa popular, aqui ela vai falar com um pouquinho mais de destreza sobre, ok? Então vamos lá. É a participação direta do povo na elaboração legislativa. Sim, o povo, os cidadãos, eles podem elaborar projetos de lei e mandar à Câmara dos Deputados Federais, ok? A Câmara, para que ela julgue ali no sentido dos procedimentos. Entendeu? Então, os cidadãos poderão apresentar projetos de lei à Câmara dos Deputados, tá bem? Só que existem requisitos. Aí é que tá, porque nem tudo é um morango. 1% do eleitorado nacional precisa assinar a iniciativa para que surta efeito, para que pelo menos chegue à Câmara dos Deputados, precisa da assinatura de 1% do eleitorado nacional. Então, o país inteiro precisa de 1% da assinatura. Ah, mas é pouco. Tá bom, mas então vamos para o próximo. Distribuição em pelo menos 5 estados. 5 estados. 5 estados desse nosso Brasil baronil precisa estar ciente, precisa ter assinatura desse projeto de lei. Tá? E em cada dos 5 estados precisa de, no mínimo, 0,3% dos eleitores, entendeu? Então, percebe que não é difícil, mas exige ali uma destreza
que nem às vezes nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo tem essa informação e deixa passar. Mas seria muito interessante que o Brasil tivesse essa dedicação, a sociedade brasileira, os brasileiros tivessem essa dedicação política e não de politicagem. Seria muito importante que o Brasil se dedicasse mais às ciências políticas e conhecessem os seus direitos, conhecessem os seus deveres também, saber quais são os limites de um presidente da República, saber quais são os limites de um senador, de um ministro do STF, para que nós não sejamos alienados a opiniões alheias, a pessoas que não sabem de nada, tá certo? Então, esse é o importante para nós. E é importante que estudemos. É importante que aprendamos sobre a política no nosso país. É importante que nós compreendemos compreendemos a nossa posição como dever e como direito também. Bom, eu termino por aqui. Nós conseguimos completar uma horinha, coisa boa, maravilha, e desejo um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.